Tá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu segundo vídeo. O outro eu achei que tava gravando, mas só tinha uma foto gravando de novo, então talvez caia um pouco a qualidade ou melhore, não sei. Ah, mas enfim, a última vez eu fiz áudio, né? E eu gostei da ideia de fazer áudio. Eu acho que acaba sendo mais acessível para vocês, no sentido de dá para ouvir aí no carro, no fone, fica mais fácil de ouvir fazer as coisas. Mas teve uma questão para mim, é, é que eu acho que o áudio ele é mais, ele tem um retorno menor para mim. Então eu tenho esse problema aí, eu consigo ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas viram ou estão vendo meus vídeos, o que não acontece com os áudios. Então eu vou procurar alguma outra ferramenta para usar o áudio. Além disso, eu tenho que mandar quebrado também, que é uma bosta. O WhatsApp limita, né, o tamanho do áudio que você pode mandar. Então acho que eu prefiro usar vídeo, por todas essas questões, até que eu encontre uma plataforma melhor. Se eu encontrar uma plataforma melhor de áudio, talvez eu comece a mandar só áudio. Com relação ao exercício que eu mandei semana passada, né? Eu dei um dia a mais, dessa quarta-feira, por isso que eu não falei nada. Achei que tava subentendido, mas enfim. Eu pretendo fazer um plantão de dúvida para resolver esses exercícios. Acontece que nós, professores, vamos se reunir na segunda-feira. E quando a gente se reunir, a gente vai decidir mais ou menos essa questão de fazer aula ao vivo, por qual canal, se é o Meet, se é o Zoom, como vai ficar todas essas questões. Inclusive, acho que é até bom vocês, se vocês puderem dar um retorno mais claro também, o que vocês preferem, pode ser bem útil. Mas enfim, a gente vai se unir e vai decidir o que fazer. Então, depois dessa reunião, só eu pretendo fazer essa aula, né? Que eu vou entender mais como plantão de dúvida, prefiro lidar assim também. Para saber como vai ficar, como os professores vão lidar com isso também, vai ficar uma coisa mais coordenada, né? Então, é por isso que eu não tô fazendo hoje. Hoje eu vou dar prosseguimento ao meu conteúdo planejado já, certo? Mas não se preocupem, eu não esqueci dos exercícios, vou falar deles ainda, eu acho importante, inclusive. Espero que vocês tenham feito. E é claro, sempre podem falar comigo, perguntar. Eu tô bem aberto a isso. Não tenham vergonha, qualquer coisa nesse sentido, de perguntar pra mim. Dúvidas, qualquer coisa no geral. Tá bom? Tá. Dando prosseguimento à aula, eu quero falar do barroco, tá? Que vem logo depois do classicismo. Uma coisa que eu acho que já falei lá no começo das aulas, mas eu gosto sempre de retomar. Eu não gosto muito de cravar datas. Eu até falei, inclusive, um dia numa mensagem que alguém perguntou como fazia para gravar essas datas, etc. Eu acho que vale mais importante vocês entenderem o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso influenciou depois e o que influenciou essa coisa específica antes, né? Eu quero dizer, por exemplo, pensando no barroco, acho que vale mais a pena vocês entenderem que o classicismo veio antes, o que vai vir depois, o que o barroco influencia até hoje, o que o barroco influenciou, por que aconteceu o barroco. Acho que isso vale mais a pena vocês terem com vocês do que uma data específica falando, aconteceu de
tantos anos a tantos anos, enfim, acho que vale mais a pena vocês entenderem assim. Então vale mais a pena vocês entenderem uma linha, se saberem, terem na mente de vocês uma linha histórica de aqui a Idade Média aconteceu por conta disso, depois da Idade Média veio a Idade Moderna, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então tentem pensar nisso, ou quando vem o renascentismo, por que o renascentismo vem em tal época. É isso que eu acho que mais importante vocês pensarem. Por quê? Porque pensando numa articulação argumentativa, seja numa redação, numa discussão, numa crítica que vocês fizerem a um filme, a um livro, a uma fala, a um discurso, ou até mesmo para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo, é mais interessante você entender esse processo do que entender uma data. É mais interessante você entender o porquê a Revolução Francesa acontece e por que ela é importante do que você saber somente quando ela acontece. Então, é por isso que eu não foco tanto em datas específicas, mas dando aí uma linha temporal, dá para falar que o Barroco acontece de 1700 a 1800. Dá para estender até 1830, até um pouco mais, porque o Barroco ele é muito, principalmente em Portugal, né? Você demora às vezes para chegar outros movimentos que barrem o Barroco. E pensando nas colônias, como o Brasil, por exemplo, você ainda demora ainda mais para ter esse embate com ideias mais novas que estão surgindo. Então acaba tendo esse conservadorismo assim, que é mais natural. Outra coisa que é importante também, eu já falei antes, mas no geral o que eu falo é Europa e algumas das suas colônias. Quando eu falo algumas, são as colônias que eu tenho conhecimento, que é da América Latina. Então eu não vou. O que eu falar, eu não tenho propriedade para dizer que serve para a África, por exemplo, ou para a Ásia, a não ser que eu explicitamente diga isso. Então pensem em Europa, principalmente Portugal, talvez Espanha, e América Latina com ênfase, uma grande ênfase no Brasil, porque é onde eu tenho conhecimento, tá? Só para deixar isso bem marcado. Mas enfim, para falar do Barroco, antes eu gostaria que vocês tivessem em mente uma coisa que uma aluna uma vez chamou de teoria do pêndulo. É bem didática pensar assim, mas pensando em termos mais acadêmicos, seria basicamente a dialética materialista. De forma extremamente reduzida, tá? Eu tô apresentando esse termo só para, sei lá, pode se deparar em vestibular, então é bom ter em mente. E não vai ser nada muito mais complexo do que eu tô falando. Mas enfim, o que a dialética materialista pressupõe? Primeiro que a dialética pressupõe, a dialética é a ideia de você ter um embate de ideias. Através do diálogo, então eu penso uma coisa, você pensa outra, você fala comigo, eu falo com você, a gente discute e a gente alcança um conhecimento melhor ou mais amplo a partir dessa discussão. Em tese é isso, né? Você contradizer sua própria ideia também serve. Então você acredita, sei lá, no liberalismo econômico, você contrapõe sua ideia com alguma outra e vê os erros que ela apresenta, as limitações e depois alcança um conhecimento mais amplo. Essa é a ideia. O que a dialética materialista pressupõe é que isso acontece no mundo como um todo. Então, historicamente, você pode pensar na ida e vinda de ideias progressistas, liberais, ideias de esquerda, ideias de direita,
qual é a ideia? Você tem, pensando na dialética matricial, você tem a antítese, a tese e a síntese, né? Então você tem um choque da tese com a antitese, e isso faz com que surja uma síntese, que é uma ideia melhor que as outras duas passadas. Ou uma, não necessariamente melhor, mas ao menos a junção das duas. Pensando historicamente, o que vocês vão ter? O exemplo mais recente primeiro. Você vai ter um avanço muito grande das ideias liberais progressistas. Liberais no sentido de liberdade individual, tá? Então, liberal no sentido de dizer eu posso casar com quem eu quiser, beijar quem eu quiser, ter filhos se eu quiser e assim por diante. Isso é uma ideia, são ideias liberais ou ideias progressistas, podem pensar assim também. Então, desde a década de 70, né, na década passada, 70, você vai ter até o começo aí de 2000, talvez até 2010, você tem um avanço grande dessas ideias. Não que ainda não esteja avançando, mas meu ponto é, durante esse período você tem o avanço dessas ideias sem uma força tão grande contrária. Por exemplo, Bolsonaro, Trump são condensamentos, vamos dizer assim, de respostas a essas ideias progressistas. Então, o discurso conservador, ou melhor, o discurso reacionário, ele vem como resposta ao avanço que você teve desses discursos mais progressistas. Então, você tem um avanço na ideia da defesa da comunidade LGBT, das comunidades negras, da comunidade das mulheres, por exemplo. Você tem um avanço de ideias, e esse avanço de ideias ele está sendo confrontado agora com um retrocesso, basicamente, de pensamento. Então, você tem um avanço, mas você também vai ter uma resposta contrária a esse avanço. Isso acontece em várias fases, em vários momentos da história da humanidade. Isso acontece na política, acontece na economia. Na economia, por exemplo, citando o Chile. O Chile tem um processo de quase um ultraliberalismo por conta no governo Pinochet. Então você tem uma austeridade, o Estado não financia nada, não financia educação, não financia saúde, etc. Mas depois você tem uma resposta também do Estado, né, em governos futuros com relação ao Pinochet, que começam a dar ajudas, né, não ajudas, mas financiamento estatal, financiamento social, como resposta a essa ausência que o Pinochet colocou. Então isso aconteceu nos Estados Unidos, acontece no Brasil, aconteceu na Europa, enfim, acontece continuamente esse tipo de ida e vinda. Exatamente por isso a ideia da teoria do pêndulo, que o pêndulo vai e volta, vai e volta. Eu gosto mais de pensar nessa questão da dialética materialista, porque o pêndulo dá muita ideia de que vai e volta e sempre fica na mesma coisa. E não acontece. Então, você tem um avanço, né? E não vai voltar a ser exatamente como era antes. Não importa o que você fale, o que você pense. Teve um avanço na comunidade LGBT e a tendência, ou pelo menos a esperança, é que avance mais, né? Não que volte a ser o que era antes. E a menos que aconteça um desastre, não vai ser como era antes, assim. Ou pelo menos a espera que não, né? Mas essa é a ideia. Então, da dialética é que você tem um progresso aí constante. E isso serve para várias coisas, desde o jeito dos animais, por exemplo, o avanço das ideias
veganas, vamos dizer assim, das políticas, né? Também acontece, tanto que é mais fácil você achar um hambúrguer vegetariano agora do que era há 60 anos atrás e assim por diante. Então você vai ter avanços constantes, que algumas pessoas não vão entender como avanços porque são reacionárias, então para elas não vai ser um avanço, né? Porque elas preferem as coisas como era antes. Ah, Inclusive, a democracia é um sistema, né, de governo, um sistema de funcionamento do Estado, que o ideal é abarcar isso. Então, você entende que o confronto de ideias é positivo e a democracia é uma forma de fazer esse confronto de ideias com uma forma de governo. Então, é basicamente isso o que faz surgir esse ideal de democracia, que começa com as teorias liberais lá atrás, que é isso, eu discordo de você, a gente pode estar os dois certos em algum ponto e os dois errados em algum outro ponto. Então a ideia é juntar o que nós dois estamos certos e alcançar uma melhoria. É óbvio que você não vai ver isso sempre, né? Você não vai ter. Isso é o mundo ideal. Mas, enfim, mais ou menos essa ideia. E a dialética materialista é isso. Uma coisa que se opõe à outra e faz surgir uma coisa que é a mescla das duas. E você, a tese tem uma resposta que é a antítese, né? Ou antitese. Já ouvi gente falar dos rejeitos, então não se preocupem tanto com isso. Só saibam escrever, que é importante, mas... E esses dois opostos juntos dão luz a algo novo. Eu sei que não é tão simples isso que eu tô falando, ainda mais que eu exemplifiquei com coisas talvez complexas também, mas enfim, sintam-se à vontade para perguntar, como sempre. Mas enfim, por que eu tô falando do barroco? Por que eu tô falando isso para falar do barroco, né? Porque vocês podem pensar no barroco como uma resposta, vamos dizer assim, ao classicismo, ou a junção desse pensamento medieval, extremamente cristão, com aquele pensamento renascentista. Então vocês podem pensar dessas duas formas, como eu falei agora. E por que o barroco é a escola, é o movimento literário, artístico do conflito dos opostos? O que eu quero dizer com isso? Você vai ter no barroco uma oposição constante entre o eu lírico, né, o indivíduo ali posto com o mundo. Você vai ter uma oposição do mundo presente com o mundo futuro. Você vai ter uma oposição da ideologia cristã, da cultura cristã com a cultura antropocentrista, racionalista. Então você vai ter uma série de oposições que vão ser trabalhadas no movimento barroco. Então o barroco ele vai trabalhar constantemente com opostos e constantemente até com recursos de técnicas de coisas bem diferentes, às vezes coisas mais avançadas, às vezes coisas mais anteriores, né? Então você vai ter no barroco essa sintetização do conflito que estava acontecendo no mundo. Por que estava acontecendo no mundo? Porque você tem nesse período do barroco uma mudança enorme na sociedade. Você tem a igreja perdendo força, você tem o surgimento de nações propriamente, mesmo ainda que na forma de reinos, você tem o surgimento dessas nações, você tem a colonização ganhando força. Então você vai ter aí uma série de inovações sociais acontecendo.
e momentos, períodos de inovação social, vamos dizer assim, no geral, entram, criam conflitos internos. As pessoas criam conflitos na sociedade, no Estado. Então você está tendo aí um período de turn point, né? Que é um ponto de virada, basicamente. E é isso, é um período que as pessoas estão pensando em diversas coisas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Você tem um choque gigantesco de ideias e o Barroco nasce disso. Para exemplificar, você tem aí o Padre Vieira, né? Que é um dos maiores expoentes do Barroco. Ele escreve segundo a ideologia cristã para catequizar pessoas, mas parte do pensamento dele vem dos gregos e parte das ideias que ele põe nos seus textos você vai encontrar nos românticos lá na frente. E dá para até entender como algo que se encaixa também no niilismo, que é uma filosofia também posterior a ele. Então você vai ter aí um conjunto de ideias só no Padre Vieira. Então, bem, o Barroco é esse conjunto de coisas conflituosas tomando forma, tá? E bem, por hoje eu vou falar só isso, é bastante coisa já. Principalmente porque eu sei que o que eu falei de dialética não é simples. Eu prefiro muito mais abordar isso numa aula presencial, porque eu sei que é complicado e é complexo e talvez vocês não tenham entendido. Mas é isso, eu vou aprofundar melhor depois, né, na próxima aula que eu fizer, falando especificamente do Barroco. E a próxima aula pode não ser uma aula propriamente, mas um plantão de dúvidas, e aí eu pego para falar mais também da ideia da dialética e dos exercícios passados, tá bom? Tchau, tchau.